Nessa aula do curso, nós faremos a abertura da malha do tubarão. Para verificarmos como está a aplicação da textura nele, eu posso adicionar uma textura com o material de xadrez aqui no meu personagem, apenas para nível de visualização. Então eu pressiono a tecla M, vou abrir aqui o meu material editor, vou escolher um slot vazio. Aqui em Color, eu posso escolher um mapa do tipo xadrez. E posso aumentar a quantidade de quadriculados dividindo ele aqui em 30 vezes, por exemplo. Então eu vou arrastar agora esse meu quadriculado sobre o meu personagem e habilitar a visualização dele na viewport. Deixa eu diminuir esses valores para 20 para facilitar a visualização. Então nós vemos aqui qual a intenção da abertura da malha? É que nós façamos uma correta distribuição de qualquer material aplicado no personagem, qualquer textura aplicada nele. E aqui nós podemos ver que o meu material de xadrez ele é composto por quadrados perfeitos. Então eu tenho aqui quadrados que têm a mesma altura e largura. E aqui no meu tubarão eles estão todos distorcidos, então ou estão retangulares demais, ou esticados, ou nem aparecem. Isso significa que a malha dele está com uma distribuição completamente errada da textura. Eu criei o meu tubarão a partir de um quadrado, a partir de um box, e ele está mantendo ainda essa distribuição base da textura, levando em consideração que o meu tubarão é um box ainda. Então nós faremos agora alguns cortes no meu tubarão que vai ajudar. Será uma abertura simples de malha para esse personagem, mas já será o suficiente para que nós tenhamos um resultado bem legal nele. Então, com o meu tubarão selecionado, eu vou desativar, eu posso até deletar aqui o suavizador que tiver aplicado nele, no meu caso o Turbo Smooth. Então eu vou deletar, e aqui com o Edit Poly selecionado, eu vou em Modifiers e vou escolher em Coordenadas UV a opção aqui de Unwrap UVW. Com este modificador selecionado, nós iremos selecionar todos os polígonos que compõem o meu personagem. Então eu vou clicar aqui em polígonos, pressionando a tecla Ctrl A ou marcando essa seleção por elementos e clicando no meu tubarão, depois selecionando olhos, boca e dentes. Eu tenho todo o meu personagem selecionado e agora eu vou escolher aqui um modo inicial. Nós vamos começar a trabalhar nele utilizando um modo de textura plana. Então eu vou clicar aqui em projeção plana e nós vamos escolher aqui o alinhamento lateral deste plano. Então no meu caso será o eixo Y. Ao clicarmos no eixo Y, nós veremos que a textura está sendo aplicada como um plano, passando através do personagem e pintando ele. Então nós temos nessas áreas horizontais do personagem uma textura mais mal acabada aqui. E se nós olharmos o personagem de uma maneira bem plana, lateral, nós vemos que ele está quase legal essa textura. Nós vamos agora desmarcar aqui a projeção, para que seja realmente aplicado este mapa no meu personagem. Eu vou entrar aqui no editor UV, para abrir essa nova janela. Então nós vemos aqui que o tubarão ele está meio deformado, pois a projeção plana aqui ela tende a preencher esse quadrado de referência que nós temos aqui no editor UV. Então eu posso selecionar a ferramenta de escala apenas na altura, aqui pressionando e mantendo apertado o botão esquerdo do mouse. Nós escolhemos a última opção aqui de alterar a escala na altura do meu personagem. Eu vou clicar em diminuir essa escala e nós podemos ver que na medida que eu vou diminuindo aqui a distorção do tubarão, mais os meus quadrados da textura vão ficando com sua proporção correta. Então eu vou diminuir aqui até que eles fiquem quadrados com a mesma dimensão em relação à altura e largura. Eu acho que mais ou menos assim, nós temos já uma boa distribuição aqui desses quadrados. E agora eu vou separar alguns elementos aqui no meu tubarão, como os olhos e a boca dele do restante do corpo. Então eu tenho aqui o modo de seleção por polígono. Eu vou marcar essa caixa aqui para que ao clicar em um único polígono, ao invés dele selecionar apenas ele, com essa caixa marcada ele selecionará todo o conjunto de polígonos que formam este elemento. E agora então nós vamos passar essa seleção em toda a área frontal aqui do tubarão e com a tecla Alt pressionada nós vamos dar apenas um clique no corpo do tubarão. Então assim eu já tenho separado aqui todos os olhos, a parte interna da boca e os dentes dele.
Então nós vamos deixar isso de lado por enquanto e vamos nos concentrar na abertura da malha do corpo do tubarão. Eu posso até arrastar para fora aqui para facilitar a visualização. Muito bem. Então aqui eu tenho o corpo do meu personagem. A primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse corpo em duas partes. Então eu vou clicar aqui no botão de Edge para selecionar a Edge do meu tubarão. Eu vou desmarcar essa caixa de seleção para que ao clicar em uma Edge eu não selecione todo o tubarão, que não é esse que eu quero. E aqui na viewport do 3D Studio Max eu vou também optar pelo modo de seleção por Edge, desmarcar a caixa de selecionar por elementos se ela estiver marcada. Pressionando a tecla F4, nós podemos visualizar as edges aqui do meu personagem. E eu vou tomar muito cuidado para selecionar exatamente a edge central do meu personagem, que é a edge que faz o corte de todo ele na parte do centro, das costas e da barriga. Então, eu cliquei aqui em uma edge qualquer no centro. Eu vou clicar nesse botão para ele selecionar o looping dessa edge. Então, ele vai selecionar todo o contorno ao redor do personagem. Então, clicando aqui, nós podemos ver tanto aqui no viewport, que ficou essa linha vermelha ao redor do personagem, como aqui no UV Editor, que nós temos uma linha vermelha contornando todo o meu tubarão. Eu posso agora pressionar as teclas de atalho Ctrl B para fazer o corte. Nós podemos ver que a linha vermelha ficou verde, isso significa que foram cortadas essas edges. Ou eu posso ir aqui no menu Tools, em Brick, nós iremos quebrar essas edges. Então eu posso selecionar agora aqui por polígono, escolher a opção de selecionar por elemento e nós vamos separar uma metade da outra do meu tubarão. Agora é importante nós sabermos que uma dessas metades do tubarão ela está invertida. Então nós temos uma metade em que a face dela está voltada para nós mesmo e a outra metade em que a face está voltada para trás. Nós temos que corrigir, deixar todas as faces voltadas para nós. Então, para descobrir qual dessas duas metades está invertida, nós vamos selecionar as duas. No menu Tools, escolheremos a opção Relax. E ao clicar, a que mais se distorcer é a que está errada. Nós vamos aplicar então esse Relax. Nós podemos ver que essa está errada. Então, enquanto essa daqui ela se ampliou, ele realmente relaxou a malha, tornando tudo uma forma um pouco mais arredondada. O outro ele deformou toda a malha, pois ele tentou inverter este lado do tubarão. Então eu vou dar aqui um Ctrl Z para voltar à posição normal. Então já que o lado de baixo é o que está invertido, nós vamos clicar nele e vamos espelhar ele, clicando neste botão. Agora que está espelhado, os dois lados estão com as faces voltadas para a gente. O próximo passo é separarmos essas nadadeiras laterais do tubarão do resto do modelo. Então, aqui na viewport do 3D Studio Max, eu vou utilizar o modo de seleção por polígono, com essa opção desmarcada. Nós vamos selecionar apenas alguns polígonos e não o personagem todo. E também eu vou desmarcar essa opção aqui de ignorar a face traseira. Se ela estiver marcada e eu tentar selecionar essa nadadeira, irá selecionar apenas a face que está voltada para a minha visualização e não a parte de trás. Se eu desmarcar esse botão e passar a seleção, eu irei selecionar tanto a parte que eu estou vendo quanto a que eu não estou vendo. Então nós vamos selecionar a ponta dessas duas da nadadeira dos dois lados do tubarão e clicando aqui no botão Grow, nós iremos aumentar essa seleção até a base do corpo do meu personagem. Feito isso dos dois lados, nós iremos entrar no editor UV e pressionarmos as teclas Ctrl B ou pelo menu Tools para quebrarmos essa seleção. Se eu simplesmente selecionar e não quebrar, ao arrastar ele tentará trazer os polígonos que estão vinculados a estes. Então, Ctrl B, quebramos a seleção e agora eu posso arrastar para uma área separada aqui. E faremos a mesma coisa com as nadadeiras menores. Então eu já vou selecionar todas agora. Pegaremos aqui a seleção da ponta dessas nadadeiras. Faremos isso também com essas menores.
Muito bem. Agora vamos clicar no botão Grow até que tenhamos selecionado toda a área ao redor da nadadeira. E no editor UV, pressionando as teclas Ctrl B, nós separamos essas partes do meu personagem. Muito bem. Agora, cada uma dessas nadadeiras, eu vou selecionar todo o looping da edge central delas. Então, eu vou clicar aqui no modo de seleção por edge, selecionar sempre a edge central de cada uma das nadadeiras. E agora, clicando no botão Looping, nós faremos a seleção de todo esse corte horizontal da nadadeira. Com as teclas Ctrl B, nós realmente cortamos ela ao meio. E agora eu posso selecionar com o modo de seleção por polígono e clicando na caixa de selecionar o elemento todo. Nós vamos selecionar todas as nadadeiras. E agora eu posso ou clicar nesta ferramenta Kick Peel, que ele já fará uma abertura da malha dessas nadadeiras, como nós podemos ver. Ou também eu posso utilizar a ferramenta Relax, forçando bem os valores, abrindo aqui no menu Tool, Relax. Eu posso escolher aqui relaxar através dos ângulos dos polígonos, aumentar o valor aqui de 0,1 para 1 e clicando em Start Relax, ele também fará essa abertura corretamente da malha, já invertendo as faces que estão com seu alinhamento errado. Então agora eu tenho aqui todas as nadadeiras laterais, devidamente com a malha aberta. E um último passo antes do refinamento aqui é nós também relaxarmos essa parte do tubarão. O que a ferramenta Relax faz? Vamos ver aqui. Eu vou abrir então o menu Relax, escolher aqui relaxar por polígono. Estou com as minhas duas partes do tubarão selecionadas. Como nós podemos ver, o nosso corte ele foi bem lateral, então essas faces da barriga do meu tubarão elas estão quase que se sobrepondo. Se eu olhar na textura aplicada aqui na barriga dele, nós podemos ver que ela está bem errada. Então os quadrados da textura estão todos retangulares e se intercalando de uma maneira muito estranha aqui. Se nós aplicarmos esse relaxamento, Start Relax, ele fará com que esses polígonos que estão mais espremidos fiquem com seu tamanho mais natural. Então nós clicaremos aqui em Start Relax, que é mais fácil de entender. Nós vemos aqui nessa área então que foi aberta essa malha. E agora nós podemos ver aqui o resultado, tirando a seleção, que os nossos, por mais que não se encontrem aqui embaixo os nossos quadriculados da textura, eles estão todos de uma forma bem mais quadrada do que antes, que nós tínhamos vários retangulares e alguns nem aparecendo e tudo mais. Então vamos ver, agora nós temos aqui representado em verde todo o corte criado no nosso personagem. E o quadriculado está aparentemente bem distribuído por todo o tubarão. Agora vamos corrigir algumas coisas nessa malha. O que é muito fácil de acontecer em modelos assim é a sobreposição dos polígonos. Então, como nós podemos ver aqui no canto da boca, os polígonos estão se sobrepondo de uma maneira bem ruim. Nós temos duas formas de corrigir isso. Nós podemos selecionar esses polígonos que mais se sobrepõem aqui. Voltaremos lá com a ferramenta Relax. Eu estou selecionando só alguns polígonos e não todos os polígonos do personagem. Então, somente os polígonos que não estão se sobrepondo corretamente. Nós vamos escolher a última opção aqui, Relax by Center. Então, ele vai tentar relaxar através do centro dessa seleção. Eu posso diminuir o valor de interação para 1. E ao clicarmos em Start Relax, ele fará esse relaxamento e tirará essa sobreposição de polígonos. Isso funciona muito bem, só que funciona melhor em algumas áreas do que em outras. Então, funcionou aparentemente muito bem aqui na boca, mas acabou movendo muitos polígonos que eu não acho que seria necessário mover.
Então, nós podemos ver aqui que criou já distorção aqui na minha textura ao mover esses polígonos extras. Se eu desfazer aqui essa alteração, Ctrl Z, nós vemos que os quadriculados eles estão mais bem alinhados do que com essa alteração. Então, a outra forma de corrigir isso é manualmente mesmo. Nós temos que identificar aqui quais polígonos que estão se sobrepondo e ir ajustando os vértices um a um para que esses polígonos não se sobreponham. Então, eu vou corrigir aqui. Muito bem, já anulei a sobreposição dos polígonos e nós podemos ver que os meus quadrados aqui eles continuam bem alinhadinhos. Vou fazer isso agora do outro lado da boca, que é essa outra parte do meu personagem. E faremos a mesma coisa então, um ajuste manual aqui de vértice a vértice para retirar essa sobreposição de polígonos, essa distorção que nós temos aqui na malha. Muito bem, como nós podemos ver, a parte interna da narina aqui também está se sobrepondo. Eu posso selecionar apenas os vértices da parte de baixo, da parte de cima, e aqui eu posso aplicar um Relax by Center que vai funcionar muito bem. Pois como é o interior da narina do meu tubarão, não tem muito problema de distorção de textura. Vou fazer isso com a outra narina dele também, selecionando os vértices da ponta e da base. Clicando em Start Relax aqui, nós temos eles já bem alinhados. Um modo manual disso seria como eu fiz com o canto da boca, arrastando vértice a vértice até o centro para que os polígonos não se sobreponham. Mas aqui já funcionou muito bem o modo de relaxamento pelo centro. Os olhos aqui não estão se sobrepondo. Agora nós temos aqui essa área das guelras. E aqui nós temos visto na parte externa, olhando por fora aqui, nós temos uma texturização relativamente legal. O que está se sobrepondo é a parte interna mesmo das guelras. Então nós vamos agora fazer um ajuste aqui mais fino, um ajuste manual também dos dois lados do tubarão, para que nenhum polígono se sobreponha. Nós podemos ver que aqui em cima, principalmente nesta área, nós temos uma distribuição legal dos polígonos, nada está se sobrepondo, mas aqui embaixo está todo bagunçado esses vértices e com bastante sobreposição de malha. Nós vamos agora, vou retirar aqui a caixa do Relax, e nós vamos ajustar esses vértices corretamente, alinhando eles para que nenhuma face se sobreponha. Se você se confundir na hora de fazer isso, achar, mas como eu vou saber se está em cima ou está embaixo do polígono? Tipo, a base aqui é não deixar nenhuma linha se cruzar ou se sobrepor fora do local do vértice mesmo, que são esses quadradinhos vermelhos que nós podemos selecionar. Então, ó, sempre que tem uma linha sobrepondo sobre a outra é porque está errado. Aí nós temos que retirar essa sobreposição.
Muito bem, então este lado aqui do tubarão já está corrigido, os vértices não se sobrepõem mais. E agora nós faremos isso com o outro lado. Também faremos essa mesma correção dos vértices. Muito bem, então aparentemente nós não temos aqui mais polígonos sobrepostos. Depois nós faremos um teste para ver se realmente não existe mais nenhuma sobreposição. E o corpo do meu tubarão ele está com a abertura da malha completa. Vamos verificar aqui. Nós podemos ver que não tem mais nenhuma aparente distorção muito grande desse quadriculado. Agora vamos fazer rapidamente uma análise aqui de como está a abertura da malha dos olhos e da parte interna da boca do tubarão. Eu posso, antes disso, apenas rotacionar para uma melhor visualização aqui essas nadadeiras. Então eu vou deixá-las todas com a mesma rotação em pé aqui. E muito bem, assim fica mais fácil a visualização. Agora então vamos verificar como estão aqui os olhos do meu tubarão. Vamos separar, nós temos aqui os dois olhos. Então com todos os polígonos aqui dos olhos do meu personagem selecionados, eu poderia aplicar um tipo de abertura de malha esférico, mas como o olho do tubarão ele é inteiramente negro, não tem pupila e tal, eu criei aqui esferas, geoesferes, né, que elas são formadas de triângulos, como nós podemos ver aqui. Eu vou aplicar simplesmente uma projeção plana também nos dois olhos. Vou pressionar aqui a tecla Fit para que essa projeção seja distribuída somente na área aqui do globo ocular. E ao pressionar a tecla F3, nós podemos ver que aparece esse quadrado aqui da projeção. Então eu vou rotacionar ele apenas para que a face pega como base para a textura seja a que está projetada para fora aqui do olho, do globo ocular. Então, muito bem. Dessa forma, ao vermos os quadradinhos aqui da texturização, nós vemos que estão todos corretamente alinhados. E eu vou fazer a mesma coisa agora com o outro olho. Então, vou desmarcar aqui para que eu possa fazer mais alterações, selecionar o outro olho, escolher o tipo de projeção plana. Vamos clicar em Fit para que ela se ajuste ao tamanho do globo ocular do meu personagem. E agora com a tecla F3 eu vou rotacionar este plano para que ele fique mais alinhado com a minha malha onde estará a abertura do olho do tubarão. Muito bem, vamos ver o resultado aqui. Também temos um quadriculado bem legal. Como nós podemos ver aqui, os olhos ficaram gigantes em relação a todo o resto do tubarão. Eu vou selecionar esses dois círculos dos globos oculares e vou diminuir aqui na escala para um tamanho mais aproximado do que eles eram antes. Certo, então temos aqui já os dois olhos. Agora nós faremos essa parte interna da boca do tubarão. Com esses polígonos selecionados, eu vou fazer um corte simples aqui lateral
nós iremos clicar aqui na edge central. Como vocês podem ver, aparentemente a edge central é essa, mas se nós pegarmos aqui o final como base, nós vemos que a edge central é essa daqui que corta toda essa área modelada. Vou clicar aqui no botão Looping, com as teclas Ctrl B, nós iremos quebrar essa edge, e agora selecionando por polígono e elemento, eu consigo abrir essas duas partes. Vou mover aqui um pouco para fora, e clicando no botão Kick Pill, nós iremos abrir de uma maneira mais correta a visualização dessas áreas. E agora eu posso aplicar aqui no menu Tools, Relax, escolhendo a aplicação através de polígonos, Start Relax. Nós damos uma relaxada para uma melhor distribuição da textura nessas áreas. Muito bem. E me sobraram agora os dentes. Então eu posso selecionar todos os dentes da boca do meu tubarão e clicar aqui na projeção plana, Planar Map. Nós vamos escolher o melhor alinhamento que represente o alinhamento frontal do meu personagem, que é este. Então nós temos aqui todos os dentes, no meu caso aqui foi o X. Eu vou diminuir a escala apenas na altura, após desmarcar aqui a projeção planar. Nós vamos então diminuir aqui a escala da altura. E eu vou retirar os dentes, a sobreposição desses dentes aqui. Então nós temos um sobreposto no outro. Para fazer isso, para que nós consigamos tirar toda essa sobreposição deles de uma forma mais rápida, eu posso selecionar todos os dentes e clicar neste botão aqui, que ele fará o alinhamento mantendo a escala dos meus dentes. Então, ao clicar aqui, ele irá reagrupar todos eles na minha área de manuseio aqui do VW, do editor VW. Eu posso mover eles para fora aqui para uma melhor visualização. Então eu tenho todos os dentes. Agora eu vou selecionar uma edge lateral de cada um dos dentes. Então eu vou escolher a edge que mais está para fora aqui do meu dente, que é a lateral, é a que faz o corte em toda a volta dele. Nós temos que tomar bastante cuidado para selecionarmos sempre a edge correta. Certo, eu acho que já estou com todos selecionados. Para confirmar se você selecionou todos, falta um aqui ainda, você deve clicar agora aqui no botão Looping. Então nós podemos ver que estão todos selecionados. Se algum dos dentes não ficar com esse contorno em toda a volta, é porque a edge selecionada está errada. Então ele tem que ficar com o contorno vermelho em toda a volta do dente, não exatamente na volta exterior, como nesse caso. Esse dente aqui ele está girado de uma forma que não permite que a edge vermelha fique em toda a parte exterior dele, como em alguns outros. Mas nós podemos ver que ela é realmente a edge central aqui do meu dente. Então, com todos selecionados, faltam dois aqui ainda. Eu posso selecionar e clicar em Looping aqui novamente. Muito bem, agora com todos selecionados eu vou pressionar os atalhos Ctrl B para que façamos o corte. Então agora em cada um dos dentes eu tenho duas partes. E vou selecionar novamente todos os polígonos. E posso tanto clicar em Kick Pill, como em Tools, Relax. Escolheremos Relax by Polígono. Vamos voltar aqui a interação para 100. Start Relax. E ele irá inverter todas as faces que estiverem ao contrário. Mas a melhor forma mesmo é utilizando a ferramenta Kick Pill, que ele já irá alinhar e inverter corretamente essas malhas. Então agora nós selecionaremos todos os dentes, voltaremos a clicar neste botão de alinhamento e nós iremos ver que ficará com o dobro de dentes, pois cada um está dividido em duas partes.
Se nós selecionarmos um desses dentes, nós veremos que a outra parte ficará com o contorno em azul. Então é fácil de identificarmos dessa forma qual parte é equivalente a qual. E dessa forma você pode reposicioná-los lado a lado com a sua parte equivalente ou deixá-los assim mesmo, que para nossa utilização já é o suficiente. Então agora uma distribuição rápida de todas essas partes aqui na área de manuseio do malha do meu personagem, selecionando tudo o que nós temos aqui do meu personagem. Então nós podemos ver na viewport que ele está todo selecionado. Eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui, Back. Então ele irá já distribuir todo o material selecionado dentro deste quadrado marcado aqui, que é a área que nós iremos exportar uma imagem para a utilização dessa imagem no Photoshop, para que nós possamos pintar sobre ela a textura, a real textura do meu personagem. Então eu vou clicar aqui, ele fará já toda essa distribuição automática da malha. E eu posso, é claro, alinhar manualmente o que eu quiser. Então se eu quiser redistribuir todos esses dentes que ficaram espalhados em uma área mais isolada para eles, eu posso selecionar todos eles aqui. E eu posso clicar neste botão, que ele irá fazer o alinhamento, levando em consideração apenas a seleção e sem alterar a escala dos meus dentes. Então, clicando aqui, nós temos todos eles alinhados em um único quadrado, que eu posso arrastar para qualquer área da tela e reposicionar. E agora nós vamos também alinhar mais ou menos as coisas equivalentes. Então aqui embaixo eu tenho as duas partes principais do corpo do meu tubarão. Agora eu vou deixar próximo aqui os olhos dele. Todas as minhas nadadeiras, que são... vamos ver os olhos mais para cima aqui, que são equivalentes. Então essas duas aqui, ao selecionar uma, essa outra ficou em azul, então elas fazem parte da mesma nadadeira. Essa daqui é a parte que ficou em azul aqui em cima, então eu vou arrastar próximo. Pois se eu for texturizar algum machucado nessa nadadeira, é importante eu localizar apenas olhando essa imagem quais malhas fazem parte do mesmo modelo. Então essas duas malhas fazem parte da mesma nadadeira. Assim como esta faz par com essa. Vou reposicionar aqui embaixo. Esta com esta. Estas duas. Esta com esta. E esta com esta. Então nós temos os olhos, a parte interna da boca, todas as nadadeiras aqui, todos os dentes, frente e verso aqui, e nós temos o tubarão aqui. Agora, para garantirmos que não existe mais sobreposição de malha, nós podemos fazer um render desse UVW aqui no menu Tools. Nós temos aqui Render UV Template. E agora, nesta nova caixa, nós iremos alterar os valores. Eu vou colocar altura e largura 3000 pixels apenas para facilitar a visualização das áreas menores. Deixaremos marcado aqui forçar os dois lados. Em modo, nós escolheremos sólido, então ele vai preencher as áreas em que existam faces aqui de cinza e preencher de vermelho as áreas que estão com polígonos sobrepostos. Então vou fazer aqui um render UV template, ele irá fazer um cálculo e já gerará essa imagem. Nós temos aqui a imagem renderizada, então nós podemos ver que os olhos aqui ficaram em vermelho, pois nós realmente temos essa sobreposição. Então tudo que eu pintar aqui nos olhos, no globo ocular, na parte da frente, será reproduzida na parte de trás do olho também. Nessa questão, como estamos tratando de um tubarão e o olho dele é completamente negro, no caso do tubarão branco, então para mim isso não faz diferença os olhos estarem sobrepostos. O que importa bastante é realmente o restante da malha. Então eu tenho aqui
a boca, onde nós tínhamos aqueles vários polígonos sobrepostos, agora está corrigido. Podemos olhar bem aqui todo o restante também do personagem, então nós não temos aqui aparentemente nenhuma sobreposição, nem aqui nos dentes. Muito bem, se nós tivéssemos uma sobreposição, por exemplo, se eu tivesse... Eu vou aplicar aqui um Relax nessa correção que nós fizemos aqui nesses polígonos das guelras do personagem. Então, se eu aplicar aqui o Relax by Polígono, ele vai voltar alguns polígonos sobrepostos aqui, como estavam antes, já que na modelagem eles estão realmente abaixo dos outros, pois é uma área que nós criamos uma extrusão interna no personagem. Então, agora, se eu fizer um novo render, o VTemplate aqui, nós podemos ver que essas áreas vão ficar marcadas em vermelho. Olha aqui. Então, nós já temos aqui demonstrando que essas faces estão sobrepostas. Então, essa é uma maneira muito fácil de você ver se fez um bom trabalho de retirada dessa sobreposição de faces ou não. Deixa eu desfazer agora aqui. Esta é a primeira aula de abertura da malha do personagem. Nós temos aqui já o meu tubarão com uma boa distribuição dos polígonos. Eu posso voltar a aplicar aqui um Turbo Smooth, que nós veremos a malha dele mais suavizada. Então estamos encerrando aqui essa primeira parte de abertura da malha. E agora na próxima aula nós veremos como exportar de várias formas essa abertura da malha de maneira que colabore, que nos ajude a pintarmos a textura do personagem.